Amados irmãos de jornada, namastê. A espiritualidade, eu não vou dizer surpreender, porque ela não me surpreende mais, ela me toca muito. Uma dessas quinta-feiras, eu fui intuído a falar sobre suicídio. E olha aqui, como a espiritualidade age, né? Um dia antes, numa quarta-feira, foi quando veio a intuição a falar sobre suicídio. O que falar? E se eu deveria falar alguma coisa sobre suicídio? Se era pertinente? Se era aquilo que era para ser dito, ou se era uma escolha minha, pessoal, que não cabe? Por isso que eu procuro ser espontâneo, para evitar que eu interfira naquilo que aqueles que zelam por todos nós aqui nessa casa, no plano espiritual, veem a necessidade de ser dita. E aí eu fiquei pensando se eu deveria falar sobre suicídio ou não. Acabei o trabalho na sala 11, e como sempre faço, acabo o trabalho na sala 11 e eu venho aqui participar do finalzinho. Pelo menos participar da meditação, do tratamento à distância que o nosso querido Luiz Cláudio realiza, para fazer conjunto, somar. E então eu vim, a quarta-feira antes dessa quinta-feira, aqui, sentei ali e fiquei pensando se eu deveria falar sobre aborto. Se eu devia falar sobre suicídio. E então, Senhor, Vereza, que se encontra na mesa, naquela quarta-feira, falou exatamente sobre suicídio, dando ênfase à necessidade de se falar do suicídio. Eu sentado ali, pensei, bom, então é para me falar sobre suicídio. Aí eu ouvi o que ele disse para ver aquilo que eu podia falar, aquilo que eu podia complementar do que ele falou. Em casa, inclusive, eu ouvi novamente para ver aquilo que eu podia botar, acrescentar. E a quinta-feira vim para falar sobre isso. Eu falei de uma forma dura, inclusive citei o desfibrilador. Quando alguém está à beira da morte e o coração para, os médicos usam dessa forma para tentar ressuscitar aquele que teve o coração parado, né? Que é o desfibrilador, dá um choque, um fortíssimo choque para o coração voltar a bater. É um tratamento de emergência, urgência, para dar a chance daquele coração voltar a bater. E eu, nas minhas palavras, fui duro. Eu falei da realidade do suicida. Dura, desagradável, feia, mas muito necessária. E eu vi aquilo como desfibrilador, não para fazer o coração de alguém voltar a parar, mas para fazer com que os corações de alguém não desista de se amar, porque o suicídio é o maior ato de autoviolência, de autodesamor que um espírito pode realizar. Ele fere não só o corpo físico, ele fere o corpo etérico, ele fere o emocional, ele fere o mental e com certeza vai nos outros corpos mais sutis. É um autoferimento terrível. E eu resolvi então falar de uma forma dura, mostrar um quadro feio. Mas eu pensei, esse quadro feio, essa forma dura de falar de suicídio já foi feita em 1957, quando a dona Ivone do Amaral Pereira publicou Memórias de um Suicida, onde as visões são duríssimas, mas muito necessárias. Filmes de terror que a gente conhece na face da Terra não se aproximam da história inicial do que vive um suicídio e como é contado, mas é muito necessário, porque dá a chance de escolha, de refletir, mostrando que não existe sofrimento, aflição sobre a face da terra que você esteja passando que chegue perto do que alguém que suicida passe. E é inevitável, porque é da lei divina. Hoje, novamente veio à baila em casa a ideia de falar sobre suicídio, porque na sala 11 nós lidamos não só com as compulsões, lidamos com muita gente, jovens, inclusive, a maioria jovens, pensando em suicídio. E aí, a dúvida, devo falar novamente? Será que é novamente o tema? Devo entrar nesse assunto novamente? E aí como é que Nelson começa o assunto? Nelson vai e fala de suicídio. Ficou claro, John? Tem coisas a dizer sim.
E eu vou falar de experiência pessoal. Me desculpa a emoção, mas é inevitável. Não sou eu, uma filha, que aos 12 anos se tornou diabética. E a partir daí começou a tomar insulina, 5 vezes por dia. No início, quando ela começou a emagrecer muito rapidamente, a gente pensou que era anorexia. Ela estava fugindo de alimentação, de comida. E eu falei para minha esposa, André, conversa com ela, tenta tirar alguma coisa dela. Ela está mentindo, está escondendo comida, fingindo que comeu. E a gente sabe que quem está na compulsão da anorexia mente, esconde. E a gente preocupado. Mas por mais que minha esposa conversasse, não encontrou nada. E aí, de repente, surgiu a doença de forma mais contundente. E eu levei ela para o hospital à beira da morte. Ela chegou no hospital com 900 de glicose. Eu fui da zona oeste, de Bangu, até o centro da cidade, no hospital, com ela nos braços, à beira da morte. Respirando, parecia o último suspiro. Eu rezando para conseguir chegar ao hospital. Chegamos ao hospital, a médica falou, olha, mais 15 minutos seria tarde demais. Mas mesmo assim, a noite toda foi uma luta para estabilizá-la. Graças a Deus, estabilizou-se. E aí ela ficou 3 meses no hospital para poder se adequar à nova vida. Alimentação, um montão de cuidado, fazer a própria contagem da insulina, de quanto deve tomar, como deve tomar, e nós envolvidos com isso. Foi muito difícil. Mas esse não é o tema central. Depois de um ano, já em casa, ela vivia chorando pelos cantos. E não falava para ninguém o porquê. E minha esposa falou, a Amanda vive chorando por aí. Ela não falou para mim, mas ela falou para a mãe que estava com intenção de suicidar. Agora veja bem, eu como espírita, sabendo das consequências, para falar a verdade, todos nos éramos, ela conhecia os conceitos espíritas. Todos nós conhecemos, a gente conversa essas coisas em casa há muito tempo, apesar de, na época, não estar efetivamente trabalhando, mas a gente sempre fala em reencarnação, vida após a morte, as consequências dos atos. Foi assim que eu norteei até para dar lições de moral e ética, por que fazer. Mas ela começou a falar para a mãe isso, que a vida não tinha mais sentido para ela. Que ela não ia ter uma vida. E realmente a vida dela foi muito difícil. Muitas vezes eu fui buscar ela na escola. Ela não conseguia concluir uma aula. Porque passava mal, eu tinha que buscá-la para cuidar dela. Muitas vezes aconteceu isso. Foi muito difícil lidar com isso. E ela cada vez mais com essa ideia. Não falava para mim, mas falava para a mãe que a vida não tinha sentido mais, nenhum. E aí, depois de tudo que eu já tinha conversado com ela, o que eu podia falar mais? Apesar de conhecer a espiritualidade, as consequências, não estava servindo de nada. Falar para ela, não estava conseguindo. Como fazer ela entender? E aí, só me restou a prece. Pedi ao Senhor da vida que me ajudasse naquilo que eu não estava conseguindo com a razão e com o meu amor, fazer ela tirar ela dessa ideia. E aí, depois de 3 anos, e ela sempre falando nisso, não comigo, mas falava para a mãe, vivia chorando. Eu sempre procurei um lazer saudio. E no carnaval, o que eu fazia? Tinha uma batalha que era feita no New York Center, ali no Barra Shopping.
bem familiar, um lugar onde você podia lembrar para brincar o carnaval de forma sadia, mãe, pai, criança, adulto, velho, tudo junto. Ou então ia no Dontal, para tirar da rua onde tem muita coisa errada. E um dia eu estou com ela lá, a família está reunida, estamos todos lá. Eu subi naquela passarela que tem em cima do New York, para ficar olhando todos brincando lá embaixo. E aí eu vi um casal entrar com um menino. E do lado dele tinha uma menina de 15 anos, que era mais ou menos a idade da minha filha, numa cadeira de roda, empurrada por uma cuidadora. Eu fiquei olhando, ela veio exatamente para a beira, onde estava todo mundo dançando e brincando. Eu fiquei olhando aquela menina. Aquela menina tinha paralisia cerebral, ou uma coisa desse tipo, porque ela não mexia daqui para baixo praticamente nada, era um boneco de pano. Mas estava sorrindo. Sorria. Eu fiquei imaginando ela assim, olhando para ela. Falei, meu Deus, quanta felicidade, um espírito resgatando, quanta felicidade. Podia estar, amargurada com a vida, triste. E aí houve um momento que começou a cantar uma música, a cuidadora pegou ela assim, abraçou ela de frente e começou a dançar com ela como se fosse um boneco. Ela parecia um boneco de pano. Ela ria. Nisso aparece minha filha. Aí falou, pai, está na hora de lanchar, pai. Porque toda hora tem que cuidar para não ter hipoglicemia, ou hipo. Está na hora de lanchar. E aí me veio o estalo. Filha, vem cá. Vem cá ver uma coisa. Está vendo aquela menina ali, filha? Parece triste para você? Olha, filha, com certeza, ela não escolhe a roupa que vai botar. Ela não pode se maquiar. Não pode nem pentear o cabelo. Não escolhe nem o que come, filha. Com certeza, totalmente dependente. Possivelmente, filha, tudo indica, ela nunca vai conhecer o amor de um homem. Nessas condições, não pode. Ela não vai conhecer o amor de um homem. Você tem limitações, filha? Sua doença trouxe limitações? Sua mãe falou que você está pensando em suicídio. Filha, você escolhe a roupa que bota? Você pode se maquiar, você pode se pentear. Você dança, filha. Lembra quantas vezes a gente parou no sinal, dançando no carro, nós dois, cantando e dançando? Ela ali não pode estar feliz. Você pode tudo isso. E isso tem um motivo de ser, filha. Você não está passando por isso ao acaso. Essa é uma entre tantas vezes que você teve, tantas que você vai ter. Mas isso é um resgate necessário. Não existem injustiças. Vamos parar para conversar um pouco sobre isso em casa? Ela saiu feliz dali. Chegando em casa, eu conversei com ela. Filha, pensa um pouco numa coisa, filha. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E tudo que a gente recebe de desagradável, nós semeamos. Alguma coisa você fez no passado que criou essa circunstância para você, filha. E agora você está no resgate. Seja grata. O que poderia ter causado isso? Olha, não estou afirmando, tá? São conjecturas. O que poderia ter causado isso a você, filha, para que você hoje nessa vida estivesse assim? Digamos, filha, que numa outra vida você muito sadia, mas por escolhas equivocadas, resolveu fazer uso de droga. E que tipo? Pico. Você se injetou droga. Você não precisava de uma substância química estranha no teu corpo, mas por escolha equivocada, você resolveu fazer isso. E digamos que você tenha ido fazendo uso dessa droga até desencarnar. Que melhor lição para resgatar isso do que nascer e agora ter que se injetar para viver? Porque não é isso que a substância é a insulina. Se você não toma, o que acontece com você, filha? Você morre. Que melhor forma de aprender, filha? Você não precisava disso e se injetava por escolha equivocada. Deus te deu a oportunidade de você regressar numa família que pode cuidar de você, que te ama, que entende, porque a gente tem esse entendimento espiritual. E agora você tem todo o amparo para resgatar, aprendendo essa lição. Porque hoje você se injeta, mas para viver. E antes você se injetou até se matar, até jogar uma vida fora. Seja grata,
porque a próxima será sadia. Você terá aprendido a lição. E se nós, aqui, como seus pais, temos alguma culpa no passado, em você ter entrado nessa condição, indireto ou indiretamente, nós temos a oportunidade agora de resgatar, acolhendo você, te amando. Não interessa que você não realize nada como profissional na vida, filha. Não importa. Tem vidas que você não vem para realizar nada profissionalmente, você vem exatamente para um resgate especial. Nossos irmãos que nasceram lá no Nordeste com microcefalia, eles vão realizar alguma coisa como personalidades no mundo? Não. Mas não vieram para isso. Vieram para o resgate daquilo que fizeram com as próprias mentes. Falei para ela, filha, sabe qual é uma vitória sua nessa vida agora? Sabe qual é a sua vitória? É você ir até o final dela, grata pela oportunidade de corrigir o erro do passado, aprendendo as lições, para não repeti-las. Sua vitória nessa existência é não desistir dela, é se redimir, é seguir em frente, em meio às suas dores, sabendo que no futuro serão sorrisos e alegria pela vitória. Você não veio realizar nada, filha. Eu sei que você tem muitos sonhos, muitas ambições, ideias de realizar alguma coisa com personalidade, mas não é a sua meta nessa vida. Sua vitória está em permanecer vivo e aceitar aquilo que você criou para você. Minha filha não pensa mais em suicídio. Ela compreendeu. O mestre nos ajuda quando você pede. Toda vez que eu lido com pessoas assim lá na sala, me vem logo a minha filha na mente, porque aquela menina, aquele rapaz, aquele homem é filho de alguém, é esposa de alguém, é irmã, é neto, é vó de alguém que está sofrendo porque ele pensa em suicídio. Eu penso, o Senhor da vida concedeu a minha oportunidade de ajudar a minha filha. Eu preciso fazer para os outros. Dê de graça aquilo que você recebe de graça. E graças a Deus, na sala, nós temos feito isso. Ontem mesmo, uma menina que chegou com essa ideia de suicídio, a mãe veio falar comigo, pediu para conversar com ela. O trabalho espiritual tem sido feito na sala, eu venho conversando com ela. Ela tem feito trabalho, esse bendito trabalho que os psicólogos e o psiquiatra faz aqui. E nessa multidisciplina, conseguimos que ela encontre sentido para a vida. E no momento que ela estava ainda muito abalada, pensando em suicídio, uma outra menina, que já tinha se tratado na sala, que estava encontrando a alegria de viver, passou por mim na hora. Eu falei, vem cá, posso te pedir uma ajuda? Você lembra as ideias com que as ideias que você chegou nessa casa, de que a vida não tinha sentido? Está vendo essa irmã diante de você aqui, quando eu estou conversando? Ela precisa de sua ajuda. Porque aquilo que você venceu, ela ainda está lutando para vencer. Como você tem conhecimento de causa, e você criou uma energia moral em você, porque você realizou em você, eu posso te pedir uma coisa? Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Abrace ela com todo o teu amor, querendo aquilo que você está conseguindo aqui. E aí os dois se abraçaram chorando. Eu falei, você entendeu o que dá sentido à vida? O que você sentiu ao abraçar essa irmã necessitada? Uma emoção especial, uma coisa que veio de dentro, de mais além de você? Pois é isso que vai dar sentido à sua vida, quando você começar a realizar isso por mais outros e mais outros. E aí ontem, essa que recebeu o abraço, que já realizou a ideia de não mais suicidar-se, de tentar a vida, estava ontem comigo. E tem outra menina, no mesmo ritmo, pensando na mesma coisa. Eu passei a semana toda pensando nela. O que eu vou falar para ela? O que eu vou dizer para essa menina agora sobre a coisa do suicídio? Aí eu falei, poxa, seria bom se as duas se encontrassem amanhã, que eu vou pedir para essa outra agora dar um abraço. Chegou a vez dela dar de graça o que ela recebeu. O abraço que ela recebeu daquela outra, ela agora que realizou vai dar nessa outra. Não deu outra. Chegou uma, entrou para o tratamento, chegou a outra. Eu falei, olha, quando sair não vai embora não, preciso de você.
E aí a outra entrou para o tratamento, segurei a outra. Quando a outra veio, eu falei, olha, você lembra quando você ainda estava nas crises, que eu pedi a uma pessoa que já tinha realizado, superado a ideia de suicídio, que te abraçasse? Chegou a sua vez. As lágrimas veio nos olhos dela. Chegou a tua vez de estender o outro. O amor, o carinho, a força que você encontrou na casa. E aí deixei as duas se abraçando. Então, meus irmãos, a vida é maravilhosa. Todos nós estamos vivendo uma imensa e maravilhosa história de amor. Só que a história de amor verdadeira tem dramas, tem aflições. Nós magoamos os outros, somos magoados. Mas é a trilha de um perfeito final do amor. Dá uma olhada nos livros espíritas. Por mais que eles comecem tristes, feios, o final é sempre revelando um grande e belo amor, em meio àquela trama que não era entendida no início. Então eu vos garanto, queridos irmãos, todos vocês, aliás, todos nós na face dessa terra, por mais aflitos, por piores os dramas, por mais horrendo que nos pareça, estamos vivendo os inícios, o princípio de um belo final de amor espiritual. Não desista da jornada. Levem o processo por qual estão passando agora, dignamente, com gratidão, lutando contra essa compulsão. A espiritualidade é a grande garantia de sucesso, porque ele trabalha na raiz, na entidade, que dá motivo para que aconteça isso nos outros planos. As compulsões, a ideia de suicídio. A raiz é o espírito esclarecido, o espírito que entendeu o sentido da vida e que entendeu que o jogo é assim mesmo, são com dores, com choro, com mágoas, com atos maldosos enquanto somos ignorantes, sim, mas é disso tudo que surge o amor. Você sabe por que a casa, o símbolo da casa é um lírio? Porque Frei Luís utiliza um lírio como símbolo desse trabalho dessa casa? Onde nasce um lírio, normalmente? O lírio nasce onde? Em que ambiente? Normalmente, água pantanosa, lodo, lamaçal, ambiente mal cheiroso, insalubre para o ser humano. Mas o que o lírio faz? Ele se ergue acima dessa massa insalubre e o que ele entrega? Beleza? Perfume. Mas o perfume, a beleza dele é tirada do quê? Da onde as raízes estão mergulhadas. Todas as nossas dores, todos os nossos equívocos, todas as nossas mágoas são exatamente esse ambiente. E a espiritualidade nos convida a nos erguer acima desse lodaçal que nós criamos por equívoco e que com esse material façamos beleza, amor, paz, respeito, dignidade, carinho, entendimento, paciência, compaixão, caridade. Então aceitamos o convite da espiritualidade. Sejamos lírio, sejamos um lírio. Agora, lírio nenhum brota sem que ele faça por onde? Ele precisa lidar com aquela massa mal cheirosa e ele faz a metamorfose, ele transforma aquilo em beleza em perfume. Nós podemos. E o mestre veio exatamente falar sobre isso para a gente. Moisés veio dizer o que não devíamos fazer. Os mandamentos 8 falam não. Jesus veio dizer o que fazer e deu exemplo de como fazer. Mas Kardec veio dizer por que fazer. Jesus disse na época: muito tenho que vos dizer que não podeis suportar agora, mas eu orarei a meu Pai para que envie outro Consolador, que tudo esclarecerá, o Espírito de verdade que tudo esclarecerá. E esse é o kardecismo e a mensagem dos Espíritos. Pensem um pouco nisso, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência. Desculpe pela emotividade.
mas desde o início que já está mexendo, ele foi cantar uma música dessa 14, me toca muito, porque foi a música que, no momento mais crítico das minhas dificuldades espirituais, que era a obsessão que estava destruindo a família, essa música me ergueu. Eu sentava ali e chorava. Era um mero participante. E aí ele cantou, o senhor Vereza na mesa no dia, o Nelson confirmando que eu tinha que falar, é muita coisa. Meus amados irmãos de jornada, muito obrigado pela paciência, paz, amor e muita abundância a todos vocês. Desejo de todo o coração que o Senhor da vida conceda a cada um realizar as inspirações mais íntimas de seus espíritos, porque é isso que eu busco para mim e para os meus. Namastê.